Dê um aplauso a Jesus, querido. Adore a Ele com as suas palmas. Agradeça a Deus pelo fôlego de vida. Agradeça a Deus porque Ele te escolheu para estar aqui nessa noite, nessa manhã. Obrigado, Pai. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Bom dia. Pai do Senhor, Shalom. Tem cumprimentos para todo mundo aqui. Amém? Quantos têm fome e sede da palavra de Deus? Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim: ó, Deus vai te pegar nessa manhã. Você acordou cedo só para vir no culto, Deus vai te pegar. Irmão, pela manhã tem muita coisa que acontece. A última vez que eu ministrei aqui pela manhã, eu disse só as coisas que Deus disse que Ele faria pela palavra pela manhã. Pela manhã tem misericórdia. Pela manhã Ele tem a nossa devoção. Pela manhã vem a alegria. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Pela manhã acontece muita coisa. Então se você está aqui nessa manhã, é porque certamente Deus vai fazer algo novo na minha e na sua vida. Quem crê nisso, diga amém. Eu vou deixar a mídia doida, porque eu passei uns versículos lá e já mudou tudo. Abre a Bíblia em Gênesis, por favor, querido. Capítulo 16. É uma honra estar aqui nessa manhã, mais uma vez, adorando a Deus. Gênesis capítulo 16, depois você vai abrir em Gênesis 21. Gênesis capítulo 16, versículo 15. Se você tem uma Bíblia, procure ela. Se você não tem, compre uma para pastorear. Uma grande oportunidade de você ter uma Bíblia. Está escrito assim: e Agar deu luz a um filho a Abraão, a Abrão. E Abrão chamou o nome do seu filho que Agar tivera Ismael. Diga Ismael. Glória a Deus. Vai para Gênesis 21 agora. Versículo 3. Gênesis 21, 3. E Abraão pôs no filho que nascera e que Sara lhe dera o nome de Isaque. Amém? Só até aí, coloca a sua Bíblia no seu lugar, vamos orar comigo. Ore pela minha família, ore pela minha casa. E vamos orar e entregar uma vez mais o controle desse culto nas mãos dele, amém? Nós te agradecemos, Senhor, por esse privilégio de estar aqui nessa manhã. Nós consagramos tudo a Ti, tudo aqui, Senhor, que nós fizemos foi preparado para que o Senhor fizesse e cumprisse a Tua vontade, Senhor. Se assenta no trono do nosso coração. Pai, se tiver alguém aqui hoje com o coração como uma terra fértil, com fome e com sede da verdade da Sua palavra, Senhor, que haja multiplicação na vida de cada um da Sua palavra. Pai, que nasça a partir de hoje, em nome de Jesus, uma verdade genuína, Senhor. E como Paulo dizia, e eu estou nessa condição nessa manhã, eu quero sofredores de parto, até que Cristo nasça no coração de cada um nessa manhã. Eu oro dessa forma, intercedo pelos meus irmãos, clamando a Ti, Senhor. Cumpre o Teu querer, cumpre a Tua vontade. A Sua palavra é o suficiente para ser eficaz, para transformar a vida do ser humano, Senhor. Repito, há canções que nós cantamos há muitos anos da nossa vida, palavras que marcaram todos os tempos, não foram só palavras. Nós cremos no Espírito da verdade, nós cremos em Deus, nós cremos em Jesus, nós cremos no Espírito Santo, nós cremos, Senhor, em nome de Jesus, na Sua divindade. Portanto, nós oramos dessa forma: faz o Teu querer nessa manhã, em nome de Jesus, que a Tua palavra tenha o efeito necessário na nossa vida, e que nós saiamos aqui voando sobre as asas de um novo tempo na nossa vida. Eu oro dessa forma, te pedindo e clamando, dizendo que a IAP Vila Matilde a partir de hoje vira Betel, ou além disso, vira El Betel. Não é só a casa de Deus, é o Deus da casa que está nesse lugar nessa manhã. Nós oramos dessa forma, clamando a Ti, Deus, faz a Sua vontade na nossa vida, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor, pode tomar o teu lugar. Glória a Deus. Queridos,
Eu quero falar com vocês, eu quero ministrar aquilo que Deus falou comigo de uma forma bem clara e concisa, acerca de algumas coisas do reino de Deus que é primordial para nós entendermos algumas coisas e rompermos com a nossa vida. E o Vinícius estava aqui ministrando, a pastora Andressa ministrou, o pastor Jonatas ministrou, e tudo isso foi confirmação de tudo aquilo que Deus tem falado comigo ultimamente. E Deus tem falado comigo coisas claras e chaves, irmão, que muda a vida de todo cristão. E eu quero pedir para você que está em atividade, ou você que não tem atividade, mas tem uma criança, me dá 40 minutos da sua atenção, eu prometo, e eu vou me dedicar para ministrar em 40 minutos, irmão. Mas você precisa entender algo, que o Espírito Santo me ministrou. A Bíblia diz que há alguém que se tornou o pai da fé, chamado Abraão, que quando Deus o chama, em Ur dos Caldeus, ele vem de um paganismo. Seu pai terá... Historiadores dizem que ele fabricava ídolos, a Bíblia vai dizer que ele fabricava ídolos, e de repente Deus chama Abraão, e o que me surpreende nisso, é porque Abraão, que está acostumado a ver tantos ídolos, a ver tantas artifícios e coisas físicas, através de uma voz, ele obedece a essa voz, e ele crê naquilo que Deus falou, e a Bíblia diz que isso foi imputado por justiça. E eu entendi algo, irmão, que isso foi imputado por justiça, porque a Bíblia diz, depois o apóstolo Paulo vai nos resumir isso, que o justo vive pela fé. Só para você entender o contexto, a cultura e o ambiente que aquilo estava inserido. Irmão, Abraão não tinha Bíblia. A Torá não estava escrito nos dias de Abraão. Abraão não tinha pais cristãos. Abraão, ele tinha uma voz que falou com ele, ele creu naquilo. Isso é o suficiente para nós entendermos que se nós temos uma palavra, é o suficiente para nós entendermos, nos apegarmos a isso e entender que Deus vai fazer algo poderoso na minha e na sua vida. Eu costumo dizer, irmão, que se Deus fala conosco uma vez, é uma promessa. Se Deus fala duas, é confirmação. Se Deus fala três, é incredulidade. Porque Abraão escutou a voz de Deus uma vez, e ele falou, eu vou viver isso que Deus falou. Irmão, o Abraão não tinha o Espírito Santo para o convencer do pecado e do juízo. Isso nós precisamos entender, irmão. Porque se nós somos cristãos, nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus invisível. Se nós somos cristãos, nós precisamos entender que o nosso Deus, ele não é feito de pau e nem de pedra. O nosso Deus, ele não é feito de artifícios humanos. Na verdade, nós nem temos condições ou dimensão de querer fazer algo que se torna semelhante a Deus. Porque a Bíblia diz que João na ilha de Patmos, ele tem uma visão, e ele vai dizer, eu vi um homem, eu não sei como que ele era, eu sei que os olhos deles eram como se fossem chamas de fogo. Você está querendo dizer o que com isso, Lucas? Que os olhos dele não eram como chamas de fogo, porque não tem como comparar os olhos dele. Mas João falou, na terra não tem nada que se compara, mas se é para comparar, é como se fosse chamas de fogo, porque era algo que queimava quando eu olhava. Porque o nosso Deus não é algo visível, não é algo palpável, é algo, irmão, a fé não é algo que você sente, a fé é uma firme convicção, é o firme fundamento daquilo que nós não vimos, mas nós acreditamos, e nós precisamos nos apegar nisso, rápido, irmão, rápido, porque o que tem de crente supersticioso não tem. O que tem de crente, irmão? Você quer ver o crente supersticioso? Você está pregando a palavra, você está falando a palavra, aí não dá um glória a Deus, você toca o chofar, a pessoa se levanta chorando, você fala, ué, parece que a palavra não é o suficiente, porque não tem fé o suficiente para crer na palavra, mas tem que ficar criando subterfúgio para crer em alguma coisa de que Deus está fazendo. Crente supersticioso, coloca a conta dentro da Bíblia achando que Deus vai pagar a conta de água. Coloca a Bíblia no painel do carro para o carro não ser roubado. Crente supersticioso, porque não consegue crer que o Deus dele é um Deus invisível, que Deus está em todo lugar, que Deus está guardando, que Deus está fazendo algo poderoso, e nós precisamos crer, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, irmão.
Então se você não consegue crer na palavra, você dificilmente vai sair daqui e vai viver algo poderoso. Dificilmente. Abraão não precisava de nada para que ele cresça, irmão. Ele ouviu uma voz e ele falou: assim será na minha vida. E a Bíblia diz: isso foi imputado por justiça. Porque a justiça de Deus é isso. É você não ver a promessa. É você não saber como vai acontecer, mas você dizer: Deus falou e Ele vai fazer. Já dizia o versículo, irmão: sem fé é impossível agradar. Eu quero que você entenda, e eu vou explicar mais para frente sobre isso. Eu não estou falando de uma fé triunfalista. Eu não sou pregador de um sistema mundano, irmão. Eu não prego aqui para você triunfar nessa vida, nessa terra. O Vinícius já ministrou aqui o que Pedro dizia. Pedro chegou em Jesus e falou: Jesus, porque Jesus, um jovem rico chega em Jesus e fala: bom Senhor, bom mestre, como que faz para eu herdar a vida eterna? E ele fala: porque você me chama de bom? Não tem ninguém bom, senão ao Senhor. E ele começa a falar que aquele jovem rico, começa a mostrar que aquele jovem rico tinha o coração dele nas coisas da terra. Aí de repente Pedro se levanta e fala assim: Senhor, e nós que deixamos tudo para te seguir? Nós deixamos família, nós deixamos negócios, nós deixamos dinheiro, nós deixamos tudo. Jesus levanta para Pedro e fala: Pedro, ninguém que tenha deixado pai, que tenha deixado mãe, que tenha deixado negócios para andar comigo, não vai receber no mínimo 100 vezes dessa vida, e além dessa terra, vai receber muito mais do que isso. Precisamos crer, irmão, e aprender com o nosso pai Abraão. O problema de Abraão, irmão, é que eu costumo dizer que se você tira Jesus da Bíblia, só sobra o diabo. Deus, ele não poupou o erro de ninguém, irmão. E Abraão foi um desses, porque ele quis dar um jeito para a promessa. Deus chama Abraão para fora. E, irmão, é que não dá para ficar entrando em cada versículo para estudar, mas a Bíblia mostra que era de dia. E ele sai para fora. Quando ele sai para fora, Deus fala assim: Abraão, contra as estrelas dos céus, se é que você consegue. Porque uns versículos abaixo vai começar a dizer que o dia começou a findar, o dia começou a virar. Ou seja, quando ele saiu, ele viu uma constelação de dia. Deus preparou um cenário só para mostrar para Abraão o que ele ia fazer na vida de Abraão. É isso que Deus faz na sua vida quando Ele quer cumprir uma promessa, quando Ele quer te chamar para perto. Ele começa a te falar algo que vai fazer na sua vida. Você nem imagina, você nem sabe como vai fazer. Mas uma coisa é certa, Deus vai fazer, irmão. Porque Ele não vem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Abraão sai para fora. E a Bíblia diz que ele creu naquela promessa. Só que tem o porém, ele é casado com Sarai. E quando ele recebe essa promessa, ele tem 75 anos. Quando ele tem 86, ele começa a dar o seu jeito, e ele gera um filho chamado Ismael. Diga Ismael. Isso é a espinha dorsal da ministração, irmão. Nós precisamos entender isso. Porque Ismael, ele foi gerado de uma forma natural. Ismael é filho de Agar. Agar era a escrava de Sarai. Sarai, ela tinha o seu ventre estéril, o seu ventre seco. Ela viu que Deus tinha feito uma promessa, mas ela não tinha fé o suficiente para sustentar aquela promessa. E o que ela fez? Ela falou: Abraão, eu estou vendo, Abraão, que talvez não vai se cumprir na nossa vida. Eu não sei o que ela pensou, estou conjecturando o pensamento dela. E ela disse: vamos dar um jeito. Já viu os crentes que querem dar um jeito para Deus? Não, vamos dar um jeito. Ela pegou Agar, falou: deita com Agar, já era um filho. O filho foi chamado Ismael. E a Bíblia diz que depois que ela gerou Ismael, um filho natural, Deus depois aparece para Abraão. E Deus fala para Abraão: Abraão, eu vou te dar um filho. E é com Sarai, não é com Agar. E querido, a Bíblia diz no capítulo 21, depois nós lemos isso, que eles tiveram um filho chamado Isaac, o filho da promessa, o filho da alegria. O pastor Jonathan ministrou isso aqui na quarta-feira. Se você não conhece muito bem a história, escuta a ministração de quarta-feira. Mas eu vou resumir, irmão, um pouco de Gênesis para você hoje. Ele tem um filho que se chama Isaac. E são dois filhos totalmente distintos, porque um é filho de escrava e outro é filho da promessa.
Isso muda tudo. Isso muda muita coisa. Porque o filho da escrava, ele é filho que foi gerado de uma forma natural. O filho da promessa, ele é gerado de uma forma milagrosa. O filho da promessa é uma promessa que Deus fez e disse que faria na vida de Abraão. Que apesar dos seus 99 anos, apesar da sua idade avançada, apesar da muita idade que ele já tinha chegado, Deus faria algo poderoso e faria ele ir, irmão. E esse homem, esse menino seria descendente de Abraão. Porque a promessa foi para Isaac. Isso é espinha dorsal e eu preciso entender, irmão, qual tipo de filho que eu tenho sido. Eu sou um filho natural, eu sou um filho da promessa. Eu fui gerado de forma natural, eu fui gerado através de uma promessa. Lucas, eu não estou entendendo. Eu vou tentar mastigar o máximo possível para você entender. Abre Romanos 9, por favor. Romanos capítulo 9. Versículo 7. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Ou você é filho da carne, ou você é filho de Deus, irmão. Abre João 3, por favor, versículo 6. Essa eu não falei, né? João 3, versículo 6. Olha o que está escrito: o que nascido da carne é, e o que nascido do Espírito é. Que filho que eu sou, irmão? Ou eu sou filho da carne, eu sou filho de Agar, ou eu sou filho de Sarai e de Abraão, eu sou filho da promessa. Não tem como eu fingir que sou um e querer ser outro, querer ser um e fingir que sou outro, não tem como. Ou eu sou filho da carne, ou eu sou filho do Espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Abre em Gálatas 4, versículo 30. Mas o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmão, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Tem alguém que é filho, que é um filho liberto e livre aqui na presença de Deus, irmão? Eu vou perguntar e você vai pensar com você, é uma pergunta retórica. A Bíblia diz, irmão, que Ismael e Isaque, eles crescem juntos. Só que tem um porém. O problema é a origem de cada um. Isaque, ele é filho livre, ele é filho da promessa. Ismael não, Ismael é filho de Agar e é filho de uma escrava, porque Agar era escrava de Sarai. E a minha origem vai definir quem eu sou, qual que é a minha paternidade, qual que é a minha maternidade. Tem gente que não acredita em maternidade na Bíblia, mas Gálatas 4,19 a Bíblia diz que Paulo está dizendo: eu estou sofrendo dores de parto até que Cristo nasce em nós. Aí a pergunta é: quem é que gera filho? É mãe ou pai? Quem é, irmão? Não tem segredo. Então existe maternidade também na Bíblia, de forma espiritual. Como que eu fui gerado? Porque Ismael e Isaque, eles crescem juntos. Qual que é a diferença? A diferença eu vou te explicar. Quando Agar, ela engravida, a escrava engravida, ela começou a olhar com menosprezo para Sarai. E Sarai olha para Abraão e fala assim: Abraão, eu não estou gostando disso. E a Bíblia vai dizer que Abraão fala assim: faz o que você deseja. E a Bíblia diz que Sarai entrou dentro da casa e repreendeu severamente Agar. Sabe o que Agar fez? Agar fugiu. Saiu andando errante pelo deserto. Ela começou a correr errante pelo deserto. E isso vai falar de filhos que são mimados, não são filhos de Deus. Porque quando Jesus começa a repreender os discípulos, começa a falar que a palavra dele é dura, aí ele começa a olhar para os discípulos e fala assim: vocês também não vão com eles?
Agar recebeu essa repreensão e correu, mas Pedro, que estava cheio do Espírito Santo, tinha recebido a revelação da cruz, entendia quem tinha chamado ele. Ele falou: Senhor, para onde iremos nós? Para onde eu vou ir, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Eu não sou que nem Agar, eu não vou correr através de uma repreensão, eu não sou filho de escrava, eu sou um filho livre, Deus me chamou para isso. Muda tudo, irmão. Você quer ver como é Agar? Agar é aquela mulher que ela começa a andar errante pelo deserto. De repente um anjo aparece para ela e fala: Agar, para onde você está indo? Ela falou: eu estou fugindo da minha serva. Agar, ela sabe de onde está vindo, mas não sabe para onde está indo. A pergunta do anjo de Deus foi: Agar, de onde você vem e para onde que você vai? Agar falou: eu sei que eu estou vindo da casa de Abraão, eu era servo de Sarai, ela era servo de Abraão, mas ela não fala para onde está indo. Todo filho que não sabe para onde está indo é filho de escrava. Ele não sabe para onde ele vai, ele não sabe o que ele vai fazer. Eu posso falar, irmão, eu posso abrir meu coração. Você vai ministrar em alguns lugares, as pessoas começam a olhar seu biotipo, não dá nada para você. No olhar já te julga. Tem umas pessoas que olham assim para a gente ainda. Porque o que eu sempre digo, o nosso Deus não é um Deus visível. O reino de Deus não é algo palpável, o reino de Deus é invisível, irmão. É por isso que nós não podemos julgar, nós precisamos olhar com uma ótica espiritual e ver aquilo que o Espírito nos mostra. Então você vai em alguns lugares, irmão, e você chega e ninguém fala nada. Ninguém te cumprimenta, ninguém fala nada. E você, e eu, ok, irmão, eu não tenho um complexo não. Eu estou para cumprir uma missão, sei quem me chamou. Mas você vai e prega, irmão, Deus te usa, e daqui a pouco vem 15 profecias. Não, Deus vai fazer algo poderoso na sua vida. Eu estou que nem Eliseu esses dias, irmão. Eu falei para algumas pessoas que estão próximas, eu falei: eu estou que nem Eliseu. Porque as pessoas veem: não, você sabe que isso vai acontecer na sua vida. Eu estou que nem Eliseu, eu falo: cala a boca. O Senhor já me falou. Eu já sei disso. Por quê? Porque eu sei para onde eu estou indo. Eu sei quem foi que me chamou, eu sei o que Deus vai fazer na minha vida. Deus já me falou, eu oro, eu jejuo, eu recebo palavra, eu participo do discipulado. Eu já sei o que eu estou fazendo. Calai-vos, eu sei para onde eu estou indo. Eu não sou Agar, eu sou filho de Abraão, eu sou Isaac. Isso muda tudo, irmão, no seu entendimento. Nós precisamos saber de quem nós somos filhos. Eu estou em Gênesis 16, eu tenho que ir até o 35 ainda. Escute, mas escute isso. Abraão é o pai das duas crianças. Mas a diferença é que um é escravo e outro é livre, irmão. Lucas está querendo dizer o que com isso? Que Isaac e Ismael não fala de pessoas que estão no mundo e pessoas que estão na igreja. Fala de duas pessoas que estão na casa de Deus. É por isso que é importante você entender isso. Fala de duas pessoas que estão na casa de Deus. Não vai falar de pessoas que estão fora, vai falar de pessoas que estão dentro. Por que, Lucas? Porque Abraão, como pai, criou os dois dentro do mesmo lugar. O Abraão como pai, os dois foram criados juntos. Eu posso conjecturar quem você é, irmão? Porque Isaac e Abraão foram batizados na mesma água, receberam a mesma palavra, participaram do mesmo discipulado. Ainda assim, um é Isaac e outro é Ismael. Quem eu sou? Pergunta retórica: quem eu sou? Será que eu sou um filho natural? Eles são da mesma igreja e ainda assim eles são diferentes. Qual que é a diferença dos dois? A origem, irmão. A diferença é a origem. Posso te fazer uma pergunta? De onde que veio o seu novo nascimento? Quem foi que te converteu? Quem produziu isso na sua vida? É fruto natural, como foi de Agar? Ou foi algo do alto que fez isso em você, irmão? E toda vez que você olhar para trás, você fala: nunca mais eu volto. Como que foi o seu novo nascimento?
Não, Lucas, sabe o que é? Que eu comecei a vir para a igreja e eu achei que eu precisava, aí eu fui parando de fumar aos poucos. Comecei a vir para a igreja e assim fui gerado. Mas você é Ismael, irmão. Porque você não faz nada, quem faz é Ele. Eu posso te falar, Ismael, ele é um filho natural, irmão. Você pergunta para ele, como foi sua conversão? Normal. A tua foi normal, porque a minha eu não consigo nem explicar até hoje. Sabe por quê, irmão? Porque eu não escolhi estar aqui. Os meus pais não são pastores. Não tem ninguém na minha família que decidiu viver o reino de Deus. Eu fui gerado de uma forma milagrosa. Eu sou filho da promessa, irmão. Deus disse que faria algo na minha vida. É por isso que eu estou aqui hoje. Como que você nasceu de novo, irmão? Como foi tua conversão, pelo amor de Deus? E que isso inculque na sua mente, no seu espírito, e te perturbe durante dias. Como que foi seu novo nascimento? Como que foi gerado de novo em você, um novo homem, uma nova mulher? Não, Lucas, eu ainda tenho as práticas passadas. Então você é Ismael. O evangelho é boas novas. Aquele que rouba, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Agora trabalha. Aquele que adulterava, não adultera mais. Esse é Isaac, nasceu de novo. É um filho da promessa, é um novo homem. Alguém precisa crer nisso, irmão. Você precisa nascer de novo. É necessário nascer de novo. A tua origem vai definir a tua fonte, irmão. Se você consegue olhar para trás e falar que saudade disso, se você conta um testemunho e você ainda dá risada disso, irmão, você é Isaac, você é Ismael ainda. Sabe por que você é Ismael? Porque depois a Bíblia vai dizer que o filho da escrava não pode ser herdeiro com o filho da livre. E sabe o que Agar faz? Agar vai pegar Ismael e vai voltar para o Egito com ele. Se você tem saudade daquele baile funk velho, irmão, se você dá risada com as doideiras que você fazia no mundo, você ainda é Ismael. Tem gente que vem falar, Lucas, o que você fazia no mundo? Eu não vou falar o que eu fazia. Eu sei que me resgatou. De uma coisa eu sei, eu não alcancei ainda, mas uma coisa eu faço, irmão, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação, na qual Ele me elegeu e me escolheu. Enquanto nós não entendemos isso, irmão, nós não vamos viver tudo que Deus tem para nós. Quem nós somos, Isaac ou Ismael? Vamos lá, estou na introdução ainda, nem comecei a pregar. A Bíblia diz, irmão, que Isaac nasce. Depois que Isaac nasce, Abraão faz uma festa para o seu filho. Porque Isaac começou a desmamar. Isaac estava alcançando um tempo de maturidade. Só que Ismael já tinha aproximadamente 17 anos, porque quando o Isaac nasceu ele tinha 13. Na cultura judaica, provavelmente aos 5 anos de idade a criança desmamava. Então ele tinha 17, 18 anos. Ele começou a zombar. Ismael começou a zombar de Isaac porque Isaac estava desmamando. Esses são os Isaques que estão dentro da casa de Deus, que também são filhos de Abraão. Esses são os Ismaéis. A Bíblia diz que Ismael, ele recebeu uma promessa que ele seria alguém muito poderoso. Ismael, ele ia construir campos. Ele fazia aliança com nações para poder se sentir protegido e para poder herdar os campos. Ele era assassino. Mas eu escutei uma frase de Charles Haddon Spurgeon.
Ele me ensinou muita coisa, esse cara, mesmo morto. E uma coisa eu aprendi, que filho de escrava não nasce livre. Filho de escrava não nasce livre. Lucas, eu comecei a vir para a igreja, sabe por quê? Porque eu quero que quando eu estiver na bonança, as pessoas vejam o que Deus fez na minha vida. Você é escravo das pessoas ainda, querido. Seu novo nascimento foi através de escravidão. Eu quero que todos vejam o que Deus fez na minha vida. Não. Você ainda é escravo. Você é escravo da opinião alheia. Você é escravo do que as pessoas pensam. Você é escravo do que o mundo diz, do que o sistema diz. Comecei para a igreja para começar a ganhar dinheiro. Comecei para a igreja para ver se eu recebo algumas bênçãos financeiras. Você é escravo, irmão. Paulo diz, os coríntios começaram a perguntar acerca da ressurreição de Cristo, dar ouvidos a fábulas de pessoas que estavam de fora, rabinos que estavam de fora, e ele começa a dizer, Jesus Cristo ressuscitou, gente, e ele foi a primícia de dentre os mortos, e ele começa a dizer, se Cristo não ressuscitou, então é vão a minha fé, porque se minha esperança está em Cristo, apenas para essa vida terrena, dos seres humanos, eu sou mais miserável. E tudo que eu falei aqui, Ismael, tinha tudo da terra. Ismael, ele estava dentro da casa de Abraão, zombando com Isaac, porque Ismael está dentro da igreja, zombando de quem tem promessa, zombando de quem nasceu livre. Ismael, parece que te faz sentir os Isaques estrangeiros dentro da própria casa. Já viu um crente que olha para você e fala, para que tanto ir para a igreja? É crente, irmão. Está dentro da sua casa. Fala que Deus também é o Pai, mas está zombando de você. É Ismael. Tem pai que é crente, o filho se converte, vai outra denominação e fica, mas para que naquela igreja? Mas para que fazer tanto encontro? Mas para que fazer tudo isso? Para de ser Ismael. O menino nasceu de novo, é livre hoje. Deus tem promessas para a vida dele, deixa ele voar, deixa ele viver o que Deus tem para ele. Irmão, de vez em quando eu sinto que eu estou fora da caixinha, que eu sou de outra terra. Porque tem gente que olha para mim e fala, para que fazer tudo isso? Eu falo, gente, mas isso é o básico que eu faço para o reino de Deus. Eu vou falar e vou repetir até o último dia da minha vida. Eu tenho uma vida, irmão, uma vida. Eu vou gastar ela até o último. Eu vou gastar toda a minha energia. Eu vou gastar os meus dias. Eu vou gastar todo o meu dinheiro. Eu não estou nem aí. Eu vou gastar tudo que eu tenho só para fazer Jesus conhecido. Só para me entregar em prol ao reino de Deus. Porque eu sei quem me chamou. Eu sei quem me restaurou. Eu vou gastar tudo que eu tenho, irmão. Porque eu amo meu Senhor, mas os Ismaéis faz você se sentir estrangeiro dentro da própria casa. Parece que o estranho é você. Eu estava conversando com o parente esses dias, eu falei, eu me sinto aquele... Eu me vejo nessa história, irmão, mas eu me vejo muito. Aquele jovem dentro da aldeia cego. Ele passou a vida inteira cego, não tinha problema com ninguém. Aí de repente Jesus passa. Olha para ele, eu acho que ele quer enxergar, cospe no chão, mistura com lodo, passa no olho, aquele menino começa a enxergar. Aí todo mundo da aldeia começa a vir, o que está acontecendo? Você não mendigava? Você não era cego? O que aconteceu? Ele falou, cara, um cara passou aqui, ele cuspiu no meu olho e me fez enxergar, agora eu estou enxergando. Eles falam, mas como assim? Ele falou, não, foi Jesus. Ele falou, você quer ser discípulo dele? Ele falou assim, não, vocês que estão perguntando demais, acho que é vocês que querem ser. Pergunta para os pais dele. Aí pergunta para os pais, por que aconteceu com o seu filho? Ele falou assim, ele tem idade suficiente, fala para ele responder. Aí voltando no menino, o que aconteceu? Ele falou, eu não sei. De uma coisa eu sei que eu era cego e agora eu vejo, irmão. Uma coisa eu sei que eu baforava lançar perfume, que eu bebia droga, que eu bebia bebida alcoólica. Eu sei que eu era escravo de mulheres, escravo de um sistema mundano. Eu sei que eu tinha um monte de ideia na minha cabeça, tudo maligno. Eu sei que eu era Ismael, mas um dia Deus me fez nascer de novo. Eu sou uma nova criatura nele agora. Eu não sei o que aconteceu, eu sei que eu era cego, agora eu vejo. Porque Ismael tem disso, irmão. Eu posso te falar, eu vim para o reino de Deus, irmão. Eu vim para o reino de Deus, eu estava de boinha.
E eu falei comigo mesmo, eu não vou fazer nada na igreja, eu vou para o culto, eu vou ficar de boa. Irmão, de repente Deus vai chamando você. Não tem glória, irmão, não tem o que você fez, é o que Ele que fez em você. Falei, quer saber de uma coisa? Já que eu estou nesse meio, eu vou começar a me dedicar. Aí comecei a me dedicar, irmão, fui para dança, falei, não é meu lugar. Fui para o teatro, falei, dá para tentar dar uma desenrolada no teatro. Aí comecei a estudar, irmão. Mano, eu estava de boa. Eu comecei a estudar a Bíblia e tudo aquilo que... Comecei a remir meu tempo intelectual, pensando numa pessoa ignorante. 10 palavras, 8 palavrão, 2 gírias. Era eu. De repente Deus começa a mudar a sua vida. Você começa a estudar. Aí os Ismaéis estão dentro da igreja, olha e fala, mas para que tudo isso? Nossa, mas você está com o olho amarelo, você está dormindo pouco. Não, mas para que você entregar? Para que você está estudando tanto? Não, você quer ser pastor? Eu falo, não quero ser pastor. Eu quero ser aquilo que Deus quer que eu seja, mas eu estou aqui porque eu me dedico. Eu vou desfrutar daquilo que eu entendo. Se eu não entender, eu não vou desfrutar de nada. É por isso que eu me dedico às escrituras. É por isso que eu me dedico na fé que eu estou. Eu sei em que firme fundamento eu estou firmado. Ah, Lucas, mas você faz teologia e isso é perigoso. É perigoso para você que não sabe em quem você crê. Eu sei quem me chamou. Eu tenho fé suficiente. Pode falar o que for. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei disso. E Ele já garantiu o meu amanhã, irmão. Eu sei que foi que eu estou firmado, eu sei que foi que me chamou. Aí os Ismaéis fazem você se sentir estranho, parece que o estranho sou eu. Não, mas você parou de fazer isso para fazer... Parei, irmão, parei. E eu estou muito feliz assim. Porque eu sei quem me chamou. Ismael. Começa a zombar da filho da livre. Mas a Bíblia diz, irmão, que Isaac era diferente. Enquanto Ismael, ele queria herdar a terra, Isaac, ele não queria herdar a terra, Isaac estava andando com o pai dele. Você precisa pegar essa palavra no seu espírito, querido. Enquanto o Ismael, ele está querendo as coisas terrenas, ele está querendo o pai, pelas heranças do pai, Isaac não, Isaac ele está, a Bíblia diz que Isaac ele está no entardecer, quando Rebeca chega, sabe o que ele está fazendo? Ele estava meditando, ao começar o anoitecer, na viração do dia ele estava meditando nas escrituras, irmão. Quem eu tenho sido, quem você tem sido nessa geração? Eu estou falando de El Betel ainda, irmão. Muda tudo. Um filho, ele foi gerado como os árabes baduínos até hoje, são os filhos de Ismael. Um povo forte, fazer aliança para que ninguém roubasse a sua terra. Isaac não precisou da segurança de ninguém, irmão, porque ele sabe em quem ele cria. Um filho, Ismael, nunca vai se sentir tão protegido quanto Isaac. Tem gente que tem 5, 4, 6 segurança, anda morrendo de medo. Ei, mas aquele que é Isaac, ele vai dizer, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Esses são os Isaques. Não precisa de uma segurança, não precisa fazer aliança com ninguém. Ele sabe quem guarda ele. Meu Deus, você precisa crer nisso, irmão. Um irmão era assassino, o outro se entregava até a morte. O outro confiava tanto no pai, mas aquele se entregava até a morte. Eu nunca vou me esquecer dessa história, foi ministrada durante dias aqui. A Bíblia diz que Deus fala para Abraão, sobre a Monte Moriá para sacrificar. Ele fala, eu vou levar o quê? Você vai levar o teu filho. Isaac está subindo com ele. Isaac fala, pai, eu estou vendo o cutelo. Pai, eu estou vendo o Senhor aqui. E aí, cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro? E Abraão olha para ele e fala, filho, pode ficar tranquilo, filho. Deus preparar para si o cordeiro. Ele sobe, irmão. Ele começa a enrolar, a preparar Isaac para o sacrifício. De repente, Isaac tem tanta fé no pai, que ele deita no holocausto, irmão. Esses são os Isaques dessa geração. Não precisa fazer aliança com ninguém, não precisa de nada, mas ele crê no que o pai está falando, ele crê em quem o pai está ouvindo, e ele sabe que em breve Deus vai fazer algo na vida dele. A Bíblia diz que quando Isaac desce, quando Isaac está deitado para ser imolado, Abraão lança o cutelo. Quando ele vai dar no meio de Isaac, o anjo aparece e fala, Abraão, Abraão.
Abraão, esse é o filho da promessa, pode ficar tranquilo, é ele que vai herdar. Eu já sei que você é fiel, Abraão. Se fosse para ser um seminário de casal, irmão, para chamar alguém da Bíblia, eu chamava Abraão. Porque para ser pai de verdade, para o filho deitar no holocausto e crer no que Deus está falando, tem que ter muita fé em Deus, tem que ter muita entrega, tem que ter muita renúncia. Esse só Abraão tem capacidade, e só Isaac tem capacidade de obedecer. Enquanto uma estava disposta a morrer. A minha pergunta é: quem é você no reino de Deus, irmão? Você é o que mata seus irmãos, ou você é aquele que morre por eles? Tem gente que não colabora ninguém para trazer ninguém para a igreja, mas para tirar colabora muito. Ismael, é tempo de se arrepender e voltar e ter um novo nascimento, mas para com isso. Hoje em dia você tem que explicar para as pessoas como que é o culto. Você fala, vamos para o culto, mas você tem que falar para ela, não, mas nós não queremos seu dinheiro, nós não queremos seu dízimo, o pastor não adultera. Por quê? Porque tem um monte de Ismael atrapalhando o corpo. Quem nós somos? Filhos da escrava ou filhos da livre? Ismael, eu posso falar para você, irmão? Ismael, ele vive nas guerras de Salomão. Ismael, ele quer o que é terreno. Ismael, ele quer tudo aquilo que é físico e palpável. Ele quer carro, ele quer casa, ele quer ministério, ele quer unção, tudo isso é para a terra. Isaac não. Isaac peregrinava com o pai, e ele sabia que onde ele estava andando, o pai podia dar para ele, e ele era a herança dele. É diferente. Lucas, quais são as guerras de Salomão? A Bíblia diz que quando Davi ele começou o reinado, ele começou a derrubar os jebuseus, os filisteus. Ele começou a derrubar, ele tomou Jerusalém, irmão. Ele tomou parte da Síria. Ele tomou tudo, escute isso. Sabe o que sobrou para Salomão guerrear? Me pergunta, fala, Lucas, o que sobrou para Salomão? Não sobrou nada. Sabe qual era a guerra de Salomão? Leia Eclesiastes. Vaidade. Tudo é vaidade. Essa é as guerras dos Ismaéis. As guerras de Salomão. Sabe com o que ele briga? Ele briga com a vaidade. Porque está andando sem propósito. Obrigado pelo seu glória a Deus, querido. As guerras de Salomão é essa. Está preocupado com o cabelo, está preocupado com o cargo, está preocupado com o lugar que vai sentar, está preocupado com tudo, menos com o reino de Deus. Eu escutei uma vez um testemunho, eu tive o privilégio de escutar um testemunho de um pastor, que ele fazia parte de um comando criminoso, e de repente ele se converteu, irmão, Deus pegou ele na cadeia, dentro da cadeia, e ali ele começou a fazer alguns trabalhos, alguns pavilhões começaram a se converter, e foi algo poderoso, irmão, e lá mesmo, outras pessoas reconheceram a unção pastoral, ungiram ele saiu da cadeia, ele foi congregar, quando ele chegou para congregar, o pastor falou assim, mas quem te ungiu? Ele falou, fui ungido lá onde eu estava. Ele falou assim, é o seguinte, nós vamos fazer uma reunião, depois nós conversamos com você. Fizeram uma reunião com ele. Fizeram uma reunião entre os pastores, depois foram conversar com ele, falaram assim, é o seguinte, você não vai poder sentar aqui em cima, onde os querubins sentam, sabe? Naquelas igrejas que os querubins sentam. Os quarto homem da Trindade. Eu já preguei em umas igrejas dessas, irmão. Lógico que tem umas que é poderoso, tem pessoas que amam e honram a Deus, agora tem outras. Deixaram Jesus do lado de fora. E aí, fizeram a reunião. Fizeram a reunião e falaram para ele assim, falaram o seguinte, olha, nós não vamos reconhecer a sua unção agora. Você não vai poder sentar aqui em cima. Ele olhou e falou assim, cara, Isaac é Isaac. Ele falou, cara, é o seguinte, eu sei quem me resgatou. Ninguém pregou para mim, foi o próprio Deus que me ministrou. Se possível, deixa eu na porta, mas deixa eu congregar.
Eu não preciso de cadeira, eu não preciso de cargo, eu não preciso de crachá, eu não preciso de nada. Eu sei quem me chamou, eu sei quem me resgatou. Pode ficar na porta? Pode. Está autorizado? Tá. Então eu vou congregar dali. Não tem problema, é de pé, é no altar, é sentado. A minha fé é a mesma, a minha reação é a mesma. Eu sei quem me chamou, eu não sou Salomão, eu não sou vaidoso. É nessa geração que eu acredito, irmão. É nessa geração que eu acredito. É uma geração que não é vaidosa. É uma geração que não tem guerra de Salomão. Tem propósito. Tem que derrubar Filisteu. Tem que derrubar Jebuseu. Tem que derrubar a rainha do céu. Tem que ir pra onde? Tem que ir pra Bahia. Então vamos. Mas é pra andar de avião? É pra tirar foto no aeroporto? Não. É pra que pessoas sejam libertas. É pra que pessoas sejam restauradas. Eu sei quem me chamou. Eu estou peregrinando com meu pai. Esses são os Isaques, irmão. Eu vou correr aqui. Eu vou correr, não dá para ler tudo, irmão. Não dá para ler tudo. Estou só na introdução ainda. Nem comecei a pregar. Mas a esperança de Isaac, irmão, era em coisas eternas. Eu vou ter que abrir Hebreus 11. Hebreus capítulo 11, verso 10. Olha o que está escrito: porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artifício e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber, e deu luz a luz já fora da idade, porquanto teve fiel por aquele que tinha prometido. Por isso também, de esses já amortecidos descenderam, tantos em multidão, como as estrelas do céu, como a areia inumerável está na praia do mar. Versículo 13. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Sabe o que Ismael quer? Ismael quer coisas terrenas. Isaac, a Bíblia diz que Isaac e Jacó, eles andaram como peregrinos estrangeiros na terra. Eu creio que esse aqui é eu e você, irmão. A Bíblia diz que eles não alcançaram a promessa, mas o que eles buscavam era uma cidade maior, cujo arquiteto é o próprio Deus. Uma cidade que tem fundamento. Essa é a diferença de Isaac e de Ismael. Eu posso finalizar essa introdução e aí eu vou ser rápido. Sabe qual a diferença de Isaac e de Ismael, o mais discrepante dentro da igreja? Vou desconstruir muita coisa hoje, irmão, porque Deus me falou muito comigo. Sabe por que eu entendi? Eu conjecturo e eu entendi isso. Sabe por que Ismael, ele começava a zombar de Isaac, quando Isaac estava desmamando ainda pequeno? Porque Ismael, ele achava que ele tinha direito de zombar de Isaac, porque ele tinha obras o suficiente para estar naquele lugar. Ele foi gerado para estar naquele lugar. Sabe do que isso fala? Isso fala de cristãos que acreditam fielmente que está aqui porque merece. Isso fala de crente que está na igreja, acha que merece, por isso fala mal do mundo, fala mal de outra igreja, fala mal de outra denominação. É por isso que faz essas coisas, porque acha que merece estar aqui. Posso fazer uma pergunta? Quem se converteu aqui? Quem se converteu? Mentira, você não se converteu, quem te converteu foi o Espírito Santo. Esse é o nosso erro. Sabe qual é o nosso erro? O nosso erro é achar que eu me converti. O nosso erro é achar que eu quis ir para a igreja. E a Bíblia diz que não é você que escolhe ele, foi ele que escolheu você. A Bíblia diz que ele levou o cativo o cativeiro, ou seja, ele prendeu a prisão, irmão. Só ele faz isso. Que levou o cativo o cativeiro e distribuiu dons aos homens. E separou uns como mestres, outros como os pastores, outros como evangelista, outros como profeta e outros como apóstolo. Ou seja, é ele que fez todas as coisas na minha, na sua vida. Não é você que faz nada, irmão. Lucas, mas eu parei de fumar. Quem te convenceu foi o Espírito Santo do pecado e do juízo. Para de ser orgulhoso. Ismael, ele acredita fielmente, Felipe, que ele está aqui porque merece. Ele acredita que ele está aqui porque, não, eu quis ir para a igreja hoje. Não, eu estou aqui hoje porque alguém me chamou. Você não está aqui porque alguém te chamou. Você está aqui porque você tem uma obra linda para ser cumprida. Porque Deus te chamou. O próprio Deus te trouxe para cá. E Ele quer fazer algo poderoso na sua vida.
Essa é a diferença, Lucas, mas eu falo me converti, qual que é o problema? Nenhum. Pode continuar com o mesmo linguajar, não pode continuar com o mesmo pensamento. Achando que é fielmente você que fez isso. Ai Deus, eu larguei tudo para estar com você. Para de mentira, irmão. Se você acredita fielmente nisso, sua obra foi natural, você é Ismael ainda. Eu posso te falar uma coisa eu tenho certeza na minha vida. Absoluta. Eu não escolhi estar aqui. Eu só queria ser livre, querido. Eu sei quem me chamou. Sabe o que é mais incrível da promessa? O pastor Jonathan estava me ensinando quarta-feira e Deus estava falando comigo. A promessa eu não peço, a promessa ela é dada de forma gratuita. Abraão não pediu para ser pai de nações, irmão. Lendo a Bíblia, ele não orou isso, ele não pediu. Mas eu disse, eu vou te fazer grande nação. E todas as famílias da terra através de ti serão benditas. Promessa você não pede, Ele faz, de uma forma gratuita. Eu não pedi para casar, eu não pedi para ter filhos, eu não pedi para ter um ministério, eu não pedi isso, irmão. Deus fez isso na minha vida, e eu vivo pela fé, eu creio nisso. Eu abracei a promessa, eu digo, Deus, faz o que você quer na minha vida, eu estou disposto. Muitos cristãos orgulhosos, achando que é Deus que faz isso. Ah, mas eu renuncio. Claro, irmão, tem renúncia. Tem coisas que nós fazemos. O reino de Deus é conquistado à força, isso é fato. Mas não é através de nós, nunca foi sobre nós. Nem sobre o que nós podemos fazer. É tudo por Ele, para Ele, são todas as coisas. Por que nós nos orgulhamos tanto, cara? Sabe como chama isso? Isso chama graça. Quem que merecia acordar nessa manhã aqui? Levanta a mão, pelo amor de Deus. Eu pequei ontem, cara. Eu estou pregando hoje. Isso é graça, isso é favor imerecido. Eu não merecia estar aqui. Se você não entender isso, irmão, você vai ficar a sua vida inteira brigando com Deus. Você disse que Ele não tem obrigação de fazer nada. Só afeta na terra ainda, irmão. Deus fez tanta promessa na minha vida. A primeira delas foi se cumprir 2 semanas atrás. Depois de 6 anos e meio andando com Deus. Depois de mais de 10 anos dentro da igreja, entre indas e vindas. Primeiro vai se cumprir depois de 6 anos e meio. E não tenho promessa, irmão. Oi, eu não tenho pressa. Esse é o nosso problema. Que nós achamos que nós merecemos prosperar. Nós merecemos ser ungido. Nós merecemos, né? Eu estou pagando o preço. Está nada. Parece que o preço de Jesus não foi suficiente para restaurar a sua vida, para te fazer viver novamente. Enquanto você não entender isso, você não sabe qual foi a sua origem, irmão. Tem gente que acredita fielmente que merece um lugar. Eu vou falar igual Jesus falou para Nicodemos, irmão. É necessário nascer de novo. Você pode dar dentro da igreja há anos e ainda ser Ismael. Se você se encaixa com cada pergunta que foi falada sobre Ismael, você ainda é Ismael. Dá para nascer de novo, dá tempo ainda, irmão. Irmão, tem 2 tipos de pessoas. A Bíblia diz que no dia da vinda do Filho do Homem, um vai ser arrebatado, outro vai ficar. Um é Isaac, outro é Ismael, irmão. Eu não estou falando de uma forma, claro, que esse é o veredito, mas esse é um dos contextos da ministração de hoje. Quem nós temos sido? Isaac gera 2 filhos. Um chamado Jacó, outro chamado Esaú. Estou encerrando, estou caminhando para o final. E eu estou falando dos patriarcas, querido. Abraão, Isaac e Jacó. A Bíblia diz que Deus, ele gera os 2, Isaac chega na sua velhice. E você conhece a história, quem foi para o encontro sabe dessa história. Que Deus, ele chama Esaú para dar a bênção da primogenitura, e de repente Isaac rouba a bênção. Já tinha roubado antes, quando Esaú chegou cansado da caça. Jacó faz um guisado,
E Jacó fala, olha, eu não sei que fome da terra é essa, de gente que vende a bênção da primogenitura por coisas terrenas. Esses são os Esaús. Tem a bênção da primogenitura. Ele nasceu primeiro. Mas Jacó fala assim, olha, vende a sua bênção para mim que eu vou te dar um prato de lentilha. Ele fala, eu estou morrendo de fome. Está vendido, me dá esse prato logo. A Bíblia em Hebreus vai dizer que Esaú chorou, mas não encontrou arrependimento. Porque arrependimento não é chorar. Arrependimento é mudar de atitude. Arrependimento é quando você muda. Quando Rebeca está grávida, o pastor Lucas já ministrou aqui, irmão, depois se você escuta. Ministrou sobre Betel. Rebeca vai perguntar de 2 filhos, Deus responde sobre 2 nações. Ele vai perguntar do passado, Deus responde do futuro. De repente, eu estou correndo aqui, para a gente encerrar. Mas a Bíblia vai dizer, irmão, que Esaú, ele vai caçar, seu pai chama ele, e Rebeca arma contra Esaú, e ele veste os pelos de Jacó. Isaac já está cego, não está enxergando, ele coloca a mão em Jacó, achando, acreditando que é Esaú, libera a bênção da primogenitura sobre a vida de Jacó. Esaú está na casa, quando ele volta para receber a bênção, ele descobre que ele é enganado. Aí a sua mãe fala assim, vai para a casa de Labão, Jacó. Ele vai para a casa de Labão correndo, no meio do caminho ele dorme numa pedra, a pedra é Jesus, nós já aprendemos sobre isso. A escada também é Jesus, a Bíblia diz que quando Jesus encontra Natanael, Jesus olha, agora você vai ver os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Isso representa a escada. E você conhece a história, já me foi ministrado sobre aqui esses dias, depois você escuta lá no YouTube. Só que o que é interessante é aqui que eu quero chegar, que ele chega num lugar chamado Betel. Isso está em Gênesis capítulo 28. Ele chega num lugar chamado Betel e ele diz, meu Deus, que lugar terrível é esse? A porta do céu, esse é a porta dos céus, a casa de Deus. E ele chega num lugar chamado Betel, só que, irmão, a Bíblia diz que ele vai para a casa de Labão, ele fica na casa de Labão durante 20 anos. Labão muda o salário de Jacó 10 vezes. E aí Jacó começa a dar filhos, ele começa a frutificar em tudo. Ele começa a ser enganado, porque ele olha a Raquel e ele fala, meu Deus, que leoa. Porque Raquel é uma pastora, irmão. E quando ele vai encontrar Raquel, ele chega na terra, próximo de Labão, falam para ele assim, aquela ali é filha de Labão, é Raquel. Só que ela está no horário improvável para tirar água do poço. E a hora de tirar a água do poço é quando todos os pastores estão juntos, porque tem uma pedra enorme que eles não conseguem tirar. Aí precisa todos os pastores se reúnem, mas Raquel tira a pedra sozinha. Por quê? Porque tem mulher que é leoa, irmão. As mulheres têm que crer nisso. Tem mulher que é leoa. Irmão, tem pai que não consegue ser pai. Tem mãe que consegue ser mãe e pai de uma criança só, de uma família só. Tem mulher que é leoa. Tem mulher que é Raquel. E Jacó ama Raquel. Ele falou, eu quero ter ela. E quando Abraão vai para casar com ela, ele pergunta para Labão, como que eu faço para ter ela? E Labão fala, é o seguinte, você vai trabalhar 7 anos para ter ela. Você conhece a história? Ele trabalha 7 anos, ele se embebeda, quando ele acorda com o tribufu da Lia, que é a filha mais velha, com o olho esbugalhado, a Bíblia diz que ela era feia, mas ele enganou seu irmão, e agora ele foi enganado. A Bíblia diz, irmão, que ele trabalha mais 7 anos, e para ele parecia poucos dias, porque ele amava Raquel. Ele trabalhou mais 7 anos, 14 no total, casou com Raquel, estava encantado, mas Deus olhou para ele, e ele viu que ele amava mais Raquel do que Lia. Então Deus fechou a madre de Raquel, e abriu a madre de Lia. Aí ele começou a gerar filhos. Aí vem as 12 tribos de Israel, aí ele gerou Ruben, aí ele gerou Simeão, aí ele gerou Dan, Naftali, etc, as 12 tribos. O que eu quero chegar é o seguinte, que quando ele está na casa de Labão, Deus aparece para Jacó, e Deus fala, Jacó, agora é hora de você voltar novamente para a tua casa.
Jacó, eu posso te dar um conselho? Um conselho não, foi um mandamento mesmo, porque Deus, quando Deus fala, Jacó, volta para Betel. Sabe aquele lugar terrível que você teve encontro? Volta para lá. Só que Jacó, irmão, ele ainda sofre de trapaça, porque só estar em Betel não é o suficiente. Eu já ministrei aqui sobre Isaac e Ismael, e você viu que os dois cresceram na mesma casa, um herdou as promessas, o outro não. Por quê? Porque só estar dentro da casa do pai Abraão, só estar dentro da casa de Deus não é o suficiente. E Jacó teve um encontro com a casa de Deus, e quando ele vai voltar, ele engana Labão. Labão encontra ele no meio do caminho, um anjo dá um livramento para Jacó, porque o anjo aparece em sonho para Labão e fala: Labão, não mata ele, porque ele pegou os filhos, pegou os netos, ele enganou todo mundo e saiu fugido. Porque esses são os Jacós, parecido com Ismael, com Agar, só anda fugido, não pode andar em lugar nenhum. E a Bíblia diz que quando ele está voltando, de repente Labão encontra com ele, e Raquel pegou os ídolos do pai Labão e escondeu. Irmão, se Labão descobrisse, mas Deus deu um livramento para ele tão grande, que Raquel escondeu tudo debaixo do camelo, falou que estava menstruada, desculpa o termo, e falou: não posso, e ela sentou em cima, e ela falou: não posso sair daqui, porque eu estou nos meus dias. E Labão procurou na tenda, procurou em tudo quanto é lugar, os seus ídolos não achou. Porque tem gente que mesmo que tenha tido encontro com Deus, ainda tem pequenos ídolos, ainda mesmo que está na casa de Deus, tem pequenos ídolos. Já falei aqui, crentes supersticiosos. Quer ver crente supersticioso, irmão? Está no meio da adoração, começa a cantar que ruja o leão, coloca o leão na tela, ele acredita que o leão é Deus e Jesus. O leão sou eu e você, irmão. Tem um leão dentro de você rugindo, tem algo poderoso na sua vida. Deus nunca vai ser comparado com criação, Deus nunca vai ser comparado com aquilo que é terreno, Deus nunca, não, Ele é sobrenatural, Ele é transcendente, Ele não está nesse mundo, Ele está além dessa terra. Eu ia ficar umas 3 horas pregando hoje, se deixasse. Mas a Bíblia diz que existia um homem chamado Dídimo, ou conhecido como incrédulo. Dídimo esqueci o nome dele, irmão, misericórdia. Tomé. Dídimo é Tomé. A Bíblia diz, escute isso, João capítulo 20, que Jesus ele morreu, todo mundo está reunido dentro da casa, de repente Jesus aparece no meio da sala, com a porta fechada, e diz: paz seja convosco, assopra, ele recebe o Espírito Santo. Isso não foi no meio da semana, porque Dídimo e Tomé é domingueiro, só vem no domingo para o culto, e Dídimo não estava no meio deles. Aí depois, os irmãos chegam em Dídimo e em Tomé e falam assim: Tomé, você não sabe o que aconteceu, nós encontramos o Messias, ele ressuscitou, você acredita? Ele falou assim: eu só acredito vendo a mão. Quando eu colocar minha mão do lado da dele e ver que está furada mesmo, eu vou acreditar. Por quê? Porque Dídimo, além de ser incrédulo, ele ainda fica duvidando da experiência espiritual dos irmãos. O Dídimo, ele acredita que Deus só fala quando ele prega, que Deus só vem quando ele ora, que Deus só faz quando ele canta. Esse é o Dídimo, ele duvida da experiência sobre. Você fala assim: você não acredita, eu estava orando esse dia, Deus veio no meu quarto. Ele acredita que Deus só vai com ele, só fala com ele. É o alecrim dourado. É o Dídimo. Você fala: Jesus apareceu para a gente. Ele fala: duvido, só acredito vendo. Aí quando Jesus aparece para eles, fala: Tomé, antes de tudo, Jesus já quebrou o protocolo, já sabia o coração. Tomé, vem aqui, coloca a mão do meu lado. Está vendo, está furada, não está? Pois é, nunca duvide da experiência dos irmãos. Quem disse que Deus só fala quando você prega? Quem disse que Deus só vem quando você ora? Quem disse que Deus só vem quando você canta? Quem disse, Dídimo? Quem disse, Tomé, alecrim dourado? Quem falou que Deus só faz quando você faz isso? Eu faço isso porque tem gente que tem um coração puro e sincero. Bem-aventurado, Tomé, é aqueles que não viram, mas creram. Eu nunca vi Jesus, queridos, eu nunca vi Ele face a face de forma literal, mas eu creio com toda a minha existência que Ele é real. Por isso eu sou bem-aventurado.
Tem crente que é assim, só acredita vendo. Eu vou encerrar já. Tinha muita coisa para falar. Mas escute isso. A Bíblia diz, irmão, que quando Jacó está voltando para sua casa, ele reata sua aliança com seu irmão. Mas a Bíblia diz que Deus tinha falado para ele: Jacó, vai para Betel, Jacó. Jacó, vai para Betel. Gênesis capítulo 35, verso 7. Estou encerrando. Ele volta para Betel. Quando ele volta para Betel, ele tem uma experiência. E edificou ali um altar. E chamou aquele lugar como? Como? Porquanto Deus ali se tinha manifestado, quando fugia da face do seu irmão. Jacó, ele volta. Ele tem um encontro com Deus no Val de Jaboque. Deus fala: Jacó, qual que é o teu nome? Porque para teu pai você enganou. Você tinha pelo de Esaú, mas a sua voz era de Jacó. Você não tinha uma identidade ainda fixa, igual muitas pessoas e muitos cristãos ainda não têm. Você não entendeu quem você era ainda. Mas eu estou te perguntando: Jacó, qual que é o teu nome? Ele falou: meu nome é Jacó. Ele falou: você falou bem, agora a partir de hoje você é Israel. Ele voltou para Betel. Quando ele voltou para Betel, ele chamou aquele lugar de El Betel. Lucas, qual que é a diferença? Tudo. Bet, casa. El, Deus. Emanuel. El é Deus. Eman é conosco. Emanuel, Deus conosco. Bet, casa. El, Deus. El Shaddai. El, Deus. Shaddai, que me nutre. Bet, casa. El, Deus. Só que agora mudou. Agora não é Betel. Agora é El Betel. Porque agora não é a casa de Deus. Agora é o contrário. Alguém tem que entender. Agora não é mais a casa de Deus. É por isso que a vida de Jacó foi transformada e ele virou Israel. Porque agora não é a casa de Deus, agora é o Deus da casa. Porque ter um encontro na casa de Deus é fácil. Agora ter um encontro com Deus da casa. Alguém tem que crer nisso, irmão, porque é isso que vai mudar você de Isaac para Ismael, é isso que vai mudar você de Jacó para Israel, é isso que vai mudar você de Abraão para Abraão, é isso que muda. Não é a casa de Deus, é o Deus da casa. Se você não entender isso, você não vai entender mais nada do cristianismo e do evangelho. Bem-aventurados que não viram, mas creram, porque o justo vive pela fé. Você precisa crer que Ele está aqui, você precisa ter desejado um encontro com Ele. Não é a casa de Deus, não é a IAP, não é a célula, não é o encontro, é o Deus do encontro, é o Deus da IAP, é o Deus da casa, é o Deus Todo-Poderoso que faz todas as coisas. Muda tudo. Salmo 73, põe aí, Gui, por favor. Eu estou encerrando, irmão, mais 5 minutos. Versículo 2. Olha o que Asaf está dizendo: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco me faltou para que escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos nécios, eu tinha inveja dos homens do Instagram, eu tinha inveja das pessoas do arrasta para cima, quando vi a prosperidade dos ímpios. Vai para o verso 17. Até que eu entrei no santuário de Deus, então entendi o fim dos ímpios, ele entendeu o fim deles. 18, certamente tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem em desolação quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim meu coração se azedou, e sinto picadas em mim nas minhas entranhas. Assim me embruteci, nada sabia, fiquei como um animal perante a ti. Todavia estou contínuo contigo, Senhor, tu me sustentas pela minha mão direita. Guia-me-ás com teu conselho, e depois receberás da glória. Quem tenho eu no céu senão a ti?
e não há na terra quem eu desejo além de ti. O Asaf estava dizendo, eu olhei para o ímpio, eu tive inveja dele, ele tinha um carro bom, ele tinha uma casa boa, mas eu entendi o fim dele. Ele dizia, o que eu tenho eu nos céus, o que eu tenho nos céus além de ti, o que não há na terra eu quero mais que a ti. Essas são pessoas que têm um encontro com Deus, irmão. Não é Ismael quer coisas da terra, mas não, aqueles que têm um encontro com Deus, vira Isaac, vira Jacó, e fala, é o Betel, é o Deus da casa, quem tenho eu nos céus além dele. Mateus 24, estou encerrando. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se ele e os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Fixa aí, deixa aí. Irmão, eles estão andando com o próprio Deus, os discípulos. E sabe do que eles estão falando? Eles estão falando de Betel. Eles estão andando com o próprio Deus, está falando, olha o templo que lindo, olha a estrutura, Alexandre o Grande fez algo lindo. Não entenderam nada ainda. São pessoas que estão olhando para a estrutura, são pessoas que estão olhando para o templo. Irmão, nós estamos indo para um templo que eu não sei nem quantos metros quadrados tem, mas não me surpreende mais do que a graça de Deus. Não me surpreende mais do que o grande avivamento que Deus vai derramar sobre a nossa vida. Eu não quero saber de templo grande, isso é bom, irmão, vai caber mais pessoas, e eu louvo a Deus por isso. Eu quero saber do cavote, eu quero saber da glória, eu quero saber do eterno. Pode ficar de pé. Jesus olha para aqueles discípulos e fala, não vai ficar pedra sobre pedra. Vocês estão preocupados com o templo, vocês estão preocupados com o Betel, vocês estão preocupados com a estrutura. É porque vocês não conheceram o Deus da casa ainda. Quando você descobrir o fim do ímpio, quando você descobrir que tudo que é físico vai ficar na terra, você vai começar a desejar coisas espirituais. Tinha muita coisa para falar, irmão, mas eu vou encerrar. Abre no livro de Lucas, por favor. O mesmo templo que os discípulos estavam engrandecendo. O mesmo templo que os discípulos estavam engrandecendo. Bom, essa palavra vai para gente apaixonada por Jesus, não é para qualquer um. Não estou persuadindo porque sou eu que estou pregando. Eu estou persuadindo você para você desejar as coisas do alto. Vini já ministrou aqui. Se um herdeiro for menino, ainda é escravo. O mesmo templo que os discípulos estavam falando, que lindo. Eles estão andando com Jesus e estão olhando para o templo. Olha o que a Bíblia diz. Havia um homem em Jerusalém. O nome dele era Simeão. Esse homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava com ele. E fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver Cristo. O Senhor, ele não queria o templo, irmão, ele queria Cristo. E pelo Espírito, para onde que ele foi, gente? Para onde que ele foi? O mesmo templo que os discípulos estavam engrandecendo. Simeão entrou, mas ele não queria saber da estrutura, ele não queria saber dos artifícios que estavam lá. E quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com eles procederem segundo a lei, então ele tomou nos seus braços e louvou a Deus e disse, ele estava com Jesus nos braços, irmão. Agora, Senhor, pode me despedir em paz, teu servo, segundo a tua palavra. Isso vai além da estrutura, querido, pois os meus olhos já viram a tua salvação, o qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que ele dizia. Ei, querido, é muito além do que vir para a igreja. Eu e você precisa se apaixonar por esse Deus.
Nós precisamos nos desesperar por Jesus, querido. Eu fiquei até 5 horas da manhã montando essa palavra. Eu estou mais de um mês sem dormir direito, irmão. Eu não sei quem é você, mas eu sou Simeão, irmão. Eu sei que o pastor Jonathan tem muitos projetos lindos, irmão. Como ministério nós temos projetos incríveis, estruturas lindas, irmão. Isso não me encanta mais do que a glória de Deus. Isso não me encanta mais do que promessas ser cumpridas. Isso não me encanta mais do que teu encontro com Jesus. É por isso que tem pastor que se mata. É por isso que tem gente que sai para a igreja porque conheceu Betel, mas o Deus da casa não conheceu ainda. Quero te fazer um convite nessa manhã, como Simeão, que a tua promessa seja que enquanto você não vê Jesus, você não vai morrer. Eu sei quem me chamou, querido. Eu sei o que Ele vai fazer na minha vida. Isso não vai me mudar. Isso nunca vai alterar a minha paixão por Ele. Quem está te falando? É um menino de 25 anos. Que eu cheiro Jesus. Eu amo meu Senhor mais que tudo nessa vida. Irmão, eu passei momentos difíceis nos últimos anos. Eu perdi pessoas específicas na minha vida. O meu lugar de refúgio foi a oração. O meu Senhor, irmão, Ele, a minha traça, o meu ouro, ninguém consegue corromper. Eu junto tesouros do céu, irmão. Eu não tenho um bom carro, eu não tenho uma boa casa, mas eu tenho um lugar de oração onde Deus fala comigo todo dia. O meu estresse é não conhecer, é não saber, ou não ouvir a voz de Deus. Eu optei por esse estilo de vida. Isso mudou a minha vida. Eu quero te fazer esse convite. Hoje você está no templo. Eu estou te apresentando o Messias. A opção é tua. Qual que é a canção que você vai cantar para Ele? Feche os seus olhos, por favor.